E aí, João, qual a última parte do nosso protocolo? A última parte do nosso protocolo vai ser a minha estratégia de otimização metabólica. Então, confesso que eu tentei colocar um nome que as pessoas vão falar, nossa, o que é isso? Que, na verdade, nada mais é do que comportamentos que são acessíveis para todo mundo, não custa nada e geralmente são muito mais efetivos, do que qualquer suplemento. Então, acredite se quiser, é melhor do que os meus pré-hormonais, vão ser melhor do que até a soroterapia. Isso são coisas que você consegue alterar o seu metabolismo de uma forma real, de uma forma não mínima. O suplemento, galera, vai te dar uma diferença de no máximo 5%. Essas paradas que eu vou falar hoje aqui são paradas que conseguem ter uma alteração, por exemplo, na sua liberação de dopamina em 250%. Então a gente está falando de um hormônio que você precisa para você manter o foco durante o seu dia, de você se sentir motivado em fazer as coisas durante o dia, que é a dopamina, que você não consegue ter nem com heroína, por exemplo. Se você injeta heroína ou cheira cocaína, por exemplo, você aumenta a sua dopamina de forma momentânea em até no máximo 1,5 ou até 2 vezes a sua liberação de dopamina. E o problema disso é que você tem um drop, um crash bizarro, que é aí que entra a depressão. Ou esses outros comportamentos que eu estou te dizendo, que eu vou falar aqui, que eu vou tentar fazer, são comportamentos que vão ter todos esses benefícios sem nenhum malefício. Então, engloba tantas coisas que eu acredito que vai impactar positivamente em eu fazer o déficit de uma forma melhor, que é bizarro. Então, na verdade, galera, o meu objetivo com essa fase, eu fiz os meus exames de sangue, então foi quase em dezembro, para eu saber como que foi meu superávit, o que eu tinha, vamos dizer assim, impactado nos meus marcadores biológicos. E a gente sabe que o déficit calórico também não é saudável, né? Você tem uma piora na sua qualidade de sono, você tem uma piora no seu quadro hormonal, você tem um aumento do estresse, tudo isso. Então, o meu objetivo e o meu maior desafio com todo esse relato da minha jornada é tentar mostrar um déficit saudável. Como minimizar todos os malefícios do déficit, tá? Então eu acredito que se a gente englobar tudo isso que eu já falei para vocês, nós vamos conseguir sair dessa sem tantos malefícios assim. Não sei, posso estar viajando, pode dar errado no final, mas de novo, tudo é uma questão de aprendizado. Então eu vou abrir aqui, só para eu não esquecer de falar tudo do meu plano do déficit, tá? Então aqui na minha estratégia de otimização metabólica eu coloquei exposição à luz solar nos primeiros 30 minutos após acordar. Então isso eu já postei na minha mídia social. Por que eu quero fazer isso? Para ter uma melhor regulação do meu ciclo circadiano e da minha regulação do meu cortisol, tá? Da minha liberação do cortisol. O cortisol, se você tiver o ciclo dele ajustado, ele é extremamente benéfico no nosso corpo e desempenha papéis importantíssimos para o bom funcionamento do nosso organismo e de outros hormônios também. Você acordar e ter exposição à luz solar ou à claridade sem ter nenhuma janela na frente ou sem óculos, de que se o céu estiver aberto, qualquer coisa entre 2 a 10 minutos, você já vai ter esse pico de cortisol. Tudo que você quer é ter esse pico de cortisol nas primeiras horas depois de você acordar. Você fazendo isso, você já sinaliza para o seu ciclo circadiano já se autorregular e você conseguir ter o sono na hora certa, você conseguir ter um sono com uma qualidade melhor. Então é por isso que eu quero. Como a gente sabe, no déficit o seu sono impacta diretamente porque você sempre está com fome, você está com bastante
fadiga acumulada no corpo. Então, a exposição à luz solar nos primeiros 30 minutos, acordou no máximo 1 hora, tente, não precisa descer, abre a janela e fica ali contemplando um pouquinho a luz do sol para você ter essa liberação do cortisol. Eu ter a ingestão de 4 a 5 litros de água por dia, então em muitos momentos você sente fome, dá 8 goles de água para você ver se sua fome não passa momentaneamente. É muito importante você fazer também a regulação de sal nesse momento que você estiver super hidratando, porque você vai ver que você vai mijar que nem um camelo e a chance de você perder esses minerais importantes para a função celular, principalmente sódio e potássio, você vai começar a ter meio que aquela visão cansada, você vai ter um cansaço ali ao longo do dia, então é importante você fazer ingestão de sal ao longo do dia, se você estiver fazendo uma ingestão de água como essa. Eu vou fazer também a respiração do Wim Hof, então não é uma meditação ainda, é uma respiração específica para que eu tenha uma maior liberação de adrenalina e meio que sensibilize mais o meu sistema nervoso simpático. Por que eu vou fazer isso? Porque isso vai fazer com que me prepare para eu entrar no gelo todos os dias. Então eu já estou aí há quase mais de um mês entrando todo dia religiosamente pelo menos 5 minutos no gelo. Então a imersão no gelo até o pescoço com a água entre 10 a 15 graus vai fazer com que eu tenha uma melhor recuperação. Então eu já coloquei isso que quando você faz algum tipo de lesão, momentaneamente o gelo não é benéfico, não é interessante, mas se você não tiver nenhuma inflamação no seu corpo aguda, você faz com que isso tira... O que o gelo faz? Ele vai ativar um comportamento de fuga. O seu corpo quer que você saia dali. O que ele está fazendo? Ativando o seu sistema nervoso autônomo simpático. Quando você entra no gelo, o que você está fazendo? Você está tentando estimular o seu sistema nervoso parasimpático. Como que você faz isso? Aumentando a sua duração da sua expiração comparado com a sua inspiração. Então a sua expiração vai durar mais tempo do que a sua inspiração. O que você está fazendo? Algo que era para ser automático, autônomo, você está regulando e treinando isso. Então, mais uma vez, eu vou estar em um ambiente de estresse. Eu estou treinando o meu corpo a lidar num ambiente de estresse. Além disso, então, a parte mental, você tem essa liberação que eu falei de dopamina de 250% a mais. Então, o aumento no seu humor, no seu foco durante o dia é absurdo. Então você literalmente fica dando risada à toa, né? Após isso. Então é uma coisa que você sente na hora. Não é aquilo que você, eu preciso tomar isso por uma semana para eu começar a sentir um pouquinho dos resultados. Não. Se você fizer hoje e você sair, você vai sentir que dali 1 hora, 2 horas, o seu humor é outro, o seu foco é outro e você não sabe o porquê disso. Existe um outro benefício do gelo, que é? Você faz com que tenha um aporte sanguíneo para os seus órgãos que não tem normalmente. Por quê? Como você está tirando toda a circulação da sua periferia, dos seus pés, da sua perna, do seu braço, o seu corpo acumula todo o sangue dele para os órgãos vitais, para o fígado, para o seu coração, ele vem tudo para cá. Esse fluxo, esse aumento do fluxo sanguíneo diário também auxilia em diversas coisas. Então assim, não tem por que eu não fazer isso. Sem contar com todos os relatos que tem em relação aos hormônios, principalmente GH, após a imersão do gelo. Então eu sempre faço em jejum e a gente vai gravar um episódio de eu fazendo essa rotina, então fiquem ligados. E vocês vão ver toda essa minha super rotina matinal. Então o gelo é por isso, tem inúmeros benefícios que podem me ajudar. Eu vou fazer também de 10 a 15 minutos de caminhada após as 3 principais refeições. Então, acredite se quiser, eu não vou fazer cardio em jejum. Eu vou sair do gelo, já vou comer, porque
Quando você come, o que acontece? Comida vai para o seu estômago, o seu corpo joga sangue lá para o seu estômago para auxiliar na sua digestão. Como eu acabei de sair do gelo e o meu sangue já está nos meus órgãos vitais centrais, a digestão dessa refeição também vai ser favorecida. O que eu vou fazer? Eu vou sair da minha refeição e vou andar de 10 a 15 minutos por dia no sol, tendo mais exposição ao sol. Vou tentar fazer a minha última refeição do dia 2 horas antes de eu ir dormir. Então, por isso que é interessante eu já começar o meu dia com a minha primeira refeição cedo, para que eu adiante todo o restante delas. E eu fazer um NSDR antes de dormir. O que é esse NSDR? Non-Sleep Deep Rest. Que aí sim é um tipo de meditação onde você tenta levar o foco fora dos seus pensamentos, para você não ficar pensando nem no futuro, o que eu tenho que fazer amanhã, nem o que eu fiz no dia, nem do tipo, você tenta perder a sua consciência. Então, se você colocar NSDR no YouTube, você vai ver vários. Eu uso um de 10 minutos, tá? Já estou fazendo isso e você consegue dormir em 10 minutos, literalmente. O celular vai estar carregando, liga lá no YouTube, pumba, dá play. Se você quiser, tem em inglês, tem em português, tem até de 30 minutos de duração. Mas também vários estudos mostram que essa prática de você fazer chama Yoga Nidra, tá? Nidra também significa dormir. Então, yoga para dormir. Onde você basicamente ele tenta trazer o foco para partes do seu corpo. Então ele começa lá no seu pé, ele fala, olha, tenha consciência da sola do seu pé, depois pensa que tem um foco de luz no seu tornozelo, pega esse foco de luz, passa pela sua canela, e assim ele vai fazendo meio que um raio-x do seu corpo com esse foco de luz imaginário, como se você estivesse vendo o seu corpo deitado e você tenta sentir tudo que o seu corpo está em contato naquele momento. Então, são esses comportamentos que eu quero manter durante os 3 meses e assim eu acredito que eu vou mitigar ou minimizar ao máximo todos os malefícios que existem numa fase de déficit. E agora é óbvio que a gente vai tentar mostrar para vocês cada uma dessas coisas aí que eu falei. Então, um dia meu fazendo gelo, a gente descendo lá fazendo essa caminhada, um dia eu fazendo meu café da manhã, um dia de treino, a gente tenta indo lá na soroterapia. Então fiquem ligados que promete esses 3 meses com muito conteúdo maneiro e eu acho que vocês só têm a ganhar junto comigo aí, beleza? Valeu e nos aguarde nos próximos episódios.